Shalom Uvracha. Olha, muito obrigado para todos que estão participando da nossa live. E acabei de chegar da América, estava no Congresso Rabínico Internacional e nem fui para casa, fui direto para o trabalho. Mostra de novo. Cheguei o crachá, cheguei no aeroporto, já vim direto para o trabalho. Graças a Deus, a nossa diretora aqui trabalhando direto, 24 horas por dia. Estou feliz que a Aba chegou. Oba, o marido Hillel, Shalom, direto, aqui toda a nossa parte técnica. Sempre as horas. E graças a Deus, não tenho palavras, o congresso estava uma beleza, aprendi muitas coisas novas, muitas técnicas, aprendi muita coisa, cresci. E não só isso, a gente aprende também, estando em um país como os Estados Unidos, a gente aprende a entender um pouco a nossa situação no Brasil. O Brasil também é América, porque lá é uma América que deu certo. Então a gente tenta comparar coisa com coisa. Os americanos, eles são os antipáticos. Desculpa, assim, não estou discriminando, mas assim, mexicano que chega na América vira antipático. Equatoriano que chega na América vira antipático. Peruano que chega na América vira antipático. Eu conversando com uma mulher no congresso, tinha o Shluchim Office, o escritório do Shluchim. Eles colocam à nossa disposição computadores, impressoras, telefone, Wi-Fi, comida, tudo que precisa, assim, para a gente ir trabalhando enquanto estamos no congresso, nos dias que antecedem, nos dias que vêm depois do congresso. E a mulher que limpava lá batia todos os armários. Eu ouvia que ela chegou, que ouvia armários batendo. Pensei que alguém estava, coitado, estava passando umas dificuldades. Eu olho, não, ela chegou. Cada trabalho que fazia jogando coisa. Até que eu conversei com ela num portunhol, e aí ela virou outra pessoa. Ela despertou, ela voltou a ser o que ela era. Ela me contou que ela era do Equador e que o Equador é um lugar muito legal, as pessoas têm muito amor uma pela outra. Chega na América, ela virou uma égua. A pessoa chega do México na América, vira um cavalo. A mulher chega do Equador na América, vira uma égua. Quer dizer, e você fala, com tudo isso que não só que eles são pessoas muito duras, pessoas muito ríspidas, mas também o latino-americano que chega lá fica ríspido também. Quer dizer, tenta mostrar que ele também é americano. E com tudo isso o país dá certo. É impossível imaginar uma coisa dessas. Deveria ser o contrário. Deveria ser aqui, graças a Deus, o povo brasileiro é um povo tão bonzinho. Então, eu fui pedir uma explicação, me perdi em Nova York, fui fazer compras de supermercado. Os israelenses, que quando chegam lá, eles vão fazer compra de eletroeletrônicos. Pessoas de outros países chegam lá, vão comprar alguma coisa específica que tem só nos Estados Unidos. Brasileiro, rabino brasileiro, todos os rabinos brasileiros, eles foram de mala vazia para comprar chocolate, pirulito e bala e nash, a gente chama isso, são os docinhos kasher. Aqui no Brasil custa uma fortuna. Um chocolate de Israel, um chocolate dos Estados Unidos, um chocolate kasher, aqui custa uma fortuna. Então vale super a pena para a gente ir no lugar de comprar alguma coisa eletrônica que vai ocupar lugar na mala, comprar chocolate, bala, que aqui custa mais caro. Outras coisas, está escrito que Deus fez o mundo em 6 dias e costumamos acrescentar que o resto foi feito na China. Outras coisas dá para encomendar da China diretamente, não precisa nem comprar lá, e muitas coisas que você compra lá são da China. Mas esses chocolatinhos, docinhos, então, graças a Deus, fui para o supermercado, levei uma mala, podia trazer 23 quilos, então fiz doação com as minhas roupas, já levei as roupas mais usadas que eu tinha, para levar, usar e doar, para a mala ficar vazia, para voltar
com o Nash, com os docinhos, chocolatinhos. E na ida foi super fácil. Eu peguei, tem um aplicativo da Apple, que é o Apple Maps. Ele tinha uma época que, eu não vou entrar em detalhes assim sobre os aplicativos, mas ele me mostrou exatamente como chegar lá no supermercado kasher mais barato de Nova York. Para vocês terem uma ideia, o bairro do Crown Heights, que é o bairro do Chabad, tem 20 mil pessoas, 20 mil judeus Chabad religiosos, tem 100 sinagogas, 100, 99 mais 1, 100 sinagogas. Imagina o tamanho da coisa, assim, ele se estende por lugares assim, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, e lá é um bairro só de Chabad, o Crown Heights. Então imagina o Borough Park, que é um bairro multi-racídico. Se o Crown Heights tem 20 mil judeus ortodoxos, no Borough Park deve ter pelo menos 100 mil. E o número de sinagogas, se no Crown Heights tem 100, lá no Borough Park deve ter pelo menos 800 sinagogas. Fora as yeshivot, fora todas as instituições. Então peguei o aplicativo da Apple e me mostrou que eu tinha que pegar o metrô. Vou numa reta só, pego o metrô número 3 no Crown Heights, chego no Atlantic Avenue, troco para o metrô D e desço na rua 62, rua 62. Até aí tudo bem. Desci com a mala vazia, andei 3 quarteirões, cheguei no supermercado, uma coisa linda, vou mostrar para vocês, filmei lá dentro. Daqui a pouco, depois, a gente vai mandar, hoje, essa live a gente vai mandar para o YouTube também. Depois vai mandar para o YouTube o supermercado por dentro, para vocês verem que coisa linda. E depois que fiz as compras, estava com a mala 25 quilos pelo menos. E Baruch Hashem começou uma chuvinha. E eu assim, imaginei a coisa mais simples, eu fui reto esquerda. Agora eu vou direita reto. Só que eu fui direita reto, eu fui para o lado contrário. Cada pessoa tem um dom natural dele. E o meu dom natural não é me localizar. Tem um grande rabino aqui na cidade, uma vez foi comigo para Alphaville. Eu era rabino de Alphaville 21 anos atrás. E aí ele falou, ele veio para cá também para a nossa ONG, naquela mesma época. E eu falei para ele, deixa eu te escrever o endereço. Ele falou, não, eu estive aqui uma vez, para mim já é o suficiente, a vida inteira eu vou saber voltar para cá. Só você fala o lugar, eu já sei voltar. Então ele tinha um dom natural. Sim. Esse dom natural eu não tenho, ninguém na minha família tem. E eu sou capaz de me perder no quarteirão da minha rua também. Da minha casa, quer dizer, assim, que eu estou pensando em Torá, Baruch Hashem. Não estou focado assim na sarjeta, né? Não estou olhando se está passando rato na sarjeta, se tem mais lixo, menos lixo, se os noia roubaram o saquinho do lixo e deixaram o lixo lá sem o saquinho, e me perdi. E andei, e o problema é que, assim, todos os quarteirões lá são iguais, todas as casas são iguais. Assim, o mais ou menos da coisa não tem muita diferença. Não é como no Brasil, que cada um constrói a casa do jeito que ele quer. Lá tem mais ou menos um padrão. Até a hora que eu descobri que realmente não pode ser, que aí eu peguei o aplicativo, vi que eu estava bem longe. E o que eu vou fazer agora? Perguntar para alguém que aí está passando uma pessoa na rua, eu pergunto, a pessoa vira a cara e continua andando. Assim, a simpatia dos americanos é uma simpatia assim tão grande. Então eu tenho que procurar um judeu para fazer a pergunta. Agora, se é um judeu, ele vê que eu sou judeu também, aí ele vai entender que eu estou perdido. Mas se é alguém de lá, assim, é um absurdo. Então, como pode ser que os Estados Unidos, que as pessoas são tão ríspidas, o comportamento deles é tão desumano, um em relação ao outro, como pode ser que o país dá tão certo e aqui a gente está num país que o povo é amável e tem toda essa... Então uma vez eu perguntei para um grande rabino na cidade,
A gente estava conversando sobre os brasileiros. Esse rabino me falou que uma vez convidaram ele para acender a Hanukkah na Avenida Paulista. Tinha uma Hanukkah enorme que ela ultrapassa as medidas. Agora a gente está próximo a Hanukkah, né? E convidaram o ministro da Saúde para acender a Hanukkah. E ele não sabia exatamente o que ele tinha que fazer lá. E ele pegou então uma assessoria. A assessoria não sabia exatamente o que é uma festa de Hanukkah. Então eles pegaram todas as matérias sobre Hanukkah, ensinaram para ele todas as leis de Hanukkah e a medida da Hanukkah. Ensinaram que uma pessoa que não é judeu, ele não vai acender a Hanukkah para outras pessoas. Ele pode fazer voluntariamente só para si próprio, mas uma Hanukkah que é acesa para outras pessoas ele não poderia acender. Que a Hanukkah ela tem uma medida mínima e uma medida máxima, e se ela ultrapassou essas medidas ela já não é mais uma Hanukkah. E na hora que ele chega lá no acendimento da Hanukkah, ele vê que a Hanukkah ultrapassou as medidas. Então ele imaginou, o judeu não vai poder acender essa Hanukkah. Aí ele é convidado para ele acender a Hanukkah. E esse rabino que me contou a história, ele estava do lado do ministro da Saúde, e ele vê, assim, ouve, o ministro da Saúde falou: vocês acham que eu não sou judeu, por isso vocês estão me mandando acender uma Hanukkah que ultrapassou a medida, que para acender ela, o judeu não poderia acender? Então vocês acham que eu não sou judeu? Saibam que 30% dos brasileiros, eles são descendentes diretos de judeus portugueses da Inquisição. E assim me falou esse grande rabino de Genópolis. Ele falou assim: o ministro da Saúde estava do meu lado, falou isso, e esse rabino acrescentou e falou para mim: Rebbe Abraham, agora você pode entender por que os brasileiros são tão delicados, por que os brasileiros são tão amáveis, porque eles têm raízes judaicas. Eles têm raízes judaicas, por isso eles são tão amáveis, tão delicados. E nesse meio tempo, estava lá na América, eu estou vendo realmente que tem uma diferença, que o Brasil dá de 10-0 assim, em matéria de educação, de delicadeza, de afeto, acolhimento. E nesse meio tempo tivemos o Congresso, e no Congresso eu ganhei lançamento Igrot Kodesh, livro de cartas do Rebbe, número 35, foi o lançamento. E aí eu falei, as cartas do Rebbe, o Rebbe, antes de nos deixar fisicamente, ele contou uma história que tinham épocas que as pessoas tinham perguntas muito difíceis, que eram perguntas que teriam que ter sido feitas para um tzadik. E não tinha um tzadik naquela cidade. O que a pessoa iria fazer? Aí diz o Rebbe, tinha uma tradição judaica de tempos e tempos, que a pessoa, quando ela morava numa cidade que não tinha um tzadik, e ela tinha uma pergunta tão importante que tinha que perguntar somente para um tzadik, então ela fazia a pergunta, ela abria um livro sagrado como um Chumash ou coisa parecida, ela lia o texto onde ela abriu e ela tirava de lá um sinal de resposta para ela, para a pergunta que ela fez. Então o profeta, o Rebbe, depois que ele falou isso, ele pediu para editar todos os livros de cartas dele, todas as respostas dele. Esses livros foram editados com o nome de Igrot Kodesh. Igrot Kodesh quer dizer cartas sagradas. E esse foi lançado lá no Kinos. E esse foi lançado no Kinos, o número 35, e é inédito, assim, foi um lançamento, e aí cada um dos rabinos recebeu. E aí eu falei, então agora eu vou fazer isso, porque o Rebbe, depois que ele falou isso, que quando você estava numa cidade que não tinha um tzadik, e você tinha que fazer a pergunta que só daria para perguntar para um tzadik, aí você fazia essa pergunta e abria um livro sagrado e tirava de lá um sinal para a sua resposta. Depois disso o Rebbe pediu para editar todos os livros de respostas que ele deu para as pessoas,
Depois ele nos deixou fisicamente, deixando a dica que, olha, gente, já deixei para vocês todas as respostas. E agora é só vocês, quando vocês tiverem uma pergunta muito difícil e não tem um tzadik para perguntar, então faz a pergunta. Abre o livro de Igrot Kodesh do Rebbe e lê o texto e você vai tirar de lá um sinal para a sua resposta. Então, na hora que eu recebi o livro, eu já pedi a bênção do Rebbe, a brachá, e abri o livro. E aonde eu abri, eu até passei, eu sinalizei que o Baal Shem Tov também ele sinalizava no Sidur dele. Tem a história do Sidur do Baal Shem Tov, uma história muito, muito linda. O Sidur do Baal Shem Tov chegou até o Rabbi Israel de Ruzhin, e o Rabbi Israel de Ruzhin teve que fugir da Rússia, e teve a vida judaica sempre assim, a gente sempre está fazendo um trabalho lindo e tem muita gente querendo atrapalhar. O Rabbi Israel de Ruzhin fez um trabalho maravilhoso. Ele tinha os mesnagdim lá da região dele, queriam atrapalhar o trabalho dele. No fim ele teve que fugir para a Romênia, fugiu do governo. E ele tinha um Sidur do Baal Shem Tov. E o governo confiscou os livros dele. E os Hasidim conseguiram finalmente chegar a esses livros. Um desses livros era o Sidur do Baal Shem Tov. Então, como a gente descobriu que era o Sidur do Baal Shem Tov, e não era outro Sidur, que o Baal Shem Tov escrevia no Sidur dele, nas bênçãos do Shmona Esrei e da Amidah, ele escrevia o nome dos alunos, cada aluno que estava precisando de uma bênção específica. Tinha um aluno que tinha problema de saúde, o outro aluno tinha problema de dinheiro. Então ele escrevia o nome do aluno do lado daquela brachá, de Refaíno para quem tem problemas de saúde, de Barech Aleinu para quem tem problemas de dinheiro. Ele escreveu o nome do aluno lá, no Sidur, escreveu em cima do Sidur. Então, Baal Shem Tov escreveu em cima do Sidur, o Rav Moshe Weber, o meu mashpia, ele lia um livro sagrado, os livros antigos, a página quebrava se você dobrava, e mesmo assim ele dobrava a página para marcar onde ele parou. Então, eu frisei aqui, eu coloquei como se fala essa canetinha de... É o marca-texto. Eu coloquei marca-texto onde eu abri. O Rebbe fala uma coisa tão linda. Ele diz assim, Medubar Rabot, Rabot ele faz com negrito, quer dizer, eu falei muitas vezes sobre a Estadlut, sobre o esforço que vocês têm que fazer em divulgar os 7 mandamentos dos Bnei Noach. Porque as pessoas que não são judeus, eles também são obrigados a ter emuná, a ter fé em Hashem. E esse assunto é muito, muito importante, muito, muito urgente. Assim diz o Rebbe, ele usa a palavra muito importante, assim, muito... Nachutz é assim, que é uma coisa importante e urgente. Nachutz é uma mistura de importante com urgente. Não tem uma palavra talvez em português para isso. Aí, o que acontece, estava conversando com o nosso querido Hillel. Hoje Hillel vai me buscar. Eu vim do aeroporto. Eu vim do aeroporto direto para o trabalho. Hillel veio me trazer. O aplicativo que a gente usou levou a gente na direção do Rio de Janeiro, até Itaquaquecetuba, e de lá Rodonel até o Taboão da Serra, e a gente rodou pelo menos 110 quilômetros. Problema do aplicativo, depois apaguei ele. Não vou fazer propaganda ou despropaganda para os aplicativos, que eles são robôs, mas esse aplicativo eu apaguei. Aplicativo muito conhecido, mas para mim não deu certo. Mas no meio do caminho a gente teve uma oportunidade de 2 horas ficar viajando juntos e conversar sobre esses assuntos. Aba, estão perguntando aqui no YouTube, no Sim. Instagram, né? Desculpa. Se esse livro vende, se ele tem à venda e qual seria o valor? Então, assim, o Igrot Kodesh, por enquanto, tem poucos que eles estão traduzidos. Eu acredito que foi traduzido ou pela Maionot,
Depois a nossa diretora verifica assim, os que estão traduzidos para português, Sim. porque não adianta você comprar em hebraico e não saber ler hebraico. A Maionot, na verdade, ela tem alguns que são traduzidos, né? Tem aquele capa preta, tem o da família, tem 3, eu acho. Então é só entrar na Maionot. Aí você escreve embaixo, a minha diretora vai escrever para vocês, na descrição do vídeo, ela vai escrever para vocês, a editora Maionot, que já traduziu alguns volumes desse livro. Não adianta você comprar direto em hebraico que você não vai saber traduzir. Sim. Ok, aí, de qualquer maneira, assim, entre em contato com a nossa diretora por mensagem e ela manda para vocês o link da Maionot. De qualquer maneira, a gente estava conversando sobre a linguagem do Rebbe aqui, porque a linguagem do Rambam, o Rambam, ele escreve para a gente quais são os 7 mandamentos dos Bnei Noach. Esse termo, Bnei Noach, é um termo usado, assim, todos nós somos Bnei Noach. Só que por causa que o Noach recebeu os 7 mandamentos, e depois Avraham Avinu, Hashem pediu para ele fazer Brit Milá, nosso primeiro patriarca, a gente já entrou em outra categoria de mandamentos. Então nós somos Bnei Israel, os filhos de Israel. Para diferenciar entre essa pessoa que tem 613 mandamentos, e a gente chama já de Bnei Israel, não importa se ele é convertido, não importa se ele fez uma conversão ortodoxa ou se ele nasceu judeu, a gente chama de Bnei Israel. Então, para diferenciar, para falar, olha, tem alguém que ele é obrigado a cumprir somente 7 mandamentos, então os 7 mandamentos começam com o Noach e os filhos dele, porque antes disso, na época da Adão e Eva, era proibido comer o animal. Aí com o Noach e os filhos, aí nós já vemos 7 mandamentos. Por isso esses 7 mandamentos são chamados de 7 mandamentos de Bnei Noach. Mas a linguagem dos mandamentos, nós sabemos que na época do filho do Noach, que se chamava Hashem, ele tinha uma yeshiva onde se estudava os 7 mandamentos de Bnei Noach. Mas espera aí, está escrito proibido assassinar. Qual que é o problema? Precisa de uma faculdade para saber que é proibido assassinar? Precisa. Porque na hora que o juiz vai fazer o julgamento de assassinato, ele não precisa saber somente que é proibido assassinar. Isso todo mundo sabe. Isso o juiz sabe, isso o analfabeto também sabe. A pessoa que ele vai fazer o julgamento do assassinato, ele tem que saber tanta coisa, porque quando uma pessoa matou a outra, ele pode... Oi, a mulher da Google, né? Ela acha que assim, ela acha que ela fica dando a opinião dela. Fica dando a opinião. Aí a pessoa que uma pessoa matou outro, ele pode ser o herói nacional. Ele matou um terrorista, o terrorista ia assassinar centenas de pessoas. O terrorista já estava cheio de bombas lá, ele ia se explodir no lugar mais, na feira mais cheia da cidade. E esse policial matou o terrorista, ele virou um herói. Então, é uma pessoa que matou outro, mas ele matou outro, ele ficou o herói. Então, o fato de alguém ter matado alguém, ainda não quer dizer que ele é um assassino. Pode ser que é o contrário, pode ser que ele é o herói da história. Então, o juiz, para fazer o julgamento, ele vai ter que saber muita coisa. E essas muitas coisas, elas vão se resumir em 7 raízes. E essas raízes são os mandamentos do Bnei Noach. De não assassinar, de não roubar. Quanta coisa você estuda numa faculdade de advocacia que vai chegar no mesmo assunto de não roubar. Por exemplo, uma pessoa... ele tem uma reputação, alguém falou mal dele, está roubando a reputação dele, está roubando a imagem dele, tá? Dignidade. Quer dizer assim, a dignidade. Ou seja, esses 7 mandamentos de Bnei Noach são 7 raízes para todas as leis. E um desses 7 mandamentos é não fazer idolatria. Então, quando a gente fala não fazer idolatria, aí vamos falar assim, abertamente,
o que é monoteísmo. Monoteísmo, a pessoa chega para você e fala, eu só rezo para o sol. Tem um Deus só rezo para o sol. Ele é monoteísta. O outro vai falar, eu só rezo para a lua. Também é monoteísta. Quer dizer, a pessoa vai falar, eu sou monoteísta, que você só reza para o totem, só reza para aquela coisa que você considera ela Deus, só para aquilo que você reza. Quer dizer, o fato de ser monoteísta ainda não quer dizer que ele não é idólatra. Então, se a pessoa chega agora e ele fala, graças a Deus, eu não rezo para o sol, eu não rezo para a lua, eu sou 100% ateu. Eu não acredito em nada. Você pode dizer que ele é idólatra? Será que ele agora está alegando, eu estou cumprindo um dos 7 mandamentos de Bnei Noach, que eu não sou idólatra, eu sou ateu, não acredito em idolatria nenhuma. Então, peraí, mas você está cumprindo isso como um mandamento divino e você não acredita em Deus? Então, o que o Rebbe explica aqui é que esse mandamento de não fazer idolatria, mesmo que ele aparece nessa linguagem, expondo o lado mais grave da coisa, mas ele abrange tudo que a gente vai chamar de fé em Hashem, fé em Deus. Ou seja, que Deus criou o mundo, que Deus dirige o mundo, que até uma folha que ela cai da árvore, se ela vai cair da árvore por causa que uma pessoa arrancou, ou porque bateu um vento, ou quantas cambalhotas essa folha vai fazer depois que ela caiu, tudo isso é Hashem, é Deus dirigindo o mundo a cada instante. E aí a gente entra no assunto da fé. Fé é saber que tudo que acontece porque Hashem, Deus, ele está dirigindo o mundo. E aí a pessoa fala, uau, mas aparentemente parece que esse mundo está perdido por aí, né? Não está sendo dirigido. Está desgovernado. E aí a gente entra no assunto, o que quer dizer fé? A pessoa tem que acreditar que ele próprio não é capaz de ver a figura inteira, de ver a paisagem inteira. Eu só estou vendo uma parte dessa paisagem. Então, imagina num caso que eu estou vendo um consultório médico de um médico muito importante, muito conhecido, e a pessoa está saindo de lá de muletas. E aí eu falo, essa pessoa deve ter pago uma fortuna, o melhor médico aí, e olha, está saindo de muletas. Por quê? Porque eu não sei como essa pessoa entrou lá, essa primeira parte da paisagem, quer dizer, pode ser que ele entrou de maca. E eu não sei qual vai ser a continuação. Pode ser que na próxima consulta ele já não vai estar mais de muletas. Então, o fato de eu estar vendo somente uma parte da foto, até na coisa material, como consultório médico, o exemplo aqui que o Rebbe trouxe também esse exemplo, até nesse exemplo material, ele está vendo só uma parte da figura, ele não está vendo a figura toda. Então, o Arizal, ele fala isso, dá um exemplo muito bom assim, que Deus me livre, quando uma criança falece, a criança não matou, não roubou, não foi com a mulher do outro, e se fizesse isso também não iria ser considerado até 20 anos de idade. A maioridade penal na Torá é 20 anos. Então, como pode ser que a criança morreu, como no caso no Egito, que pegaram as crianças judias, o exército egípcio, superpotência mundial, uma mulher fragilizada deu à luz, acabou de dar à luz a mulher, coitada, não tem força para nada, nem sabe se vai sobreviver a esse parto, e chega aquele exército, superpotência mundial, pega aquela criança indefesa, aquela criança tão frágil que acabou de nascer, joga ele dentro do rio Nilo. Aí você fala, esse mundo está desgovernado. Se tivesse Deus dirigindo o mundo, não ia deixar isso acontecer. Aí o Arizal fala, não, agora você vai para o começo da paisagem. Na primeira reencarnação dessa criança, eles eram 10 gerações
que fizeram todas as atrocidades entre o Adão e a Eva e o dilúvio, cada uma dessas 10 gerações, ela merecia um dilúvio. Mas Hashem foi dando chance, até que na 10ª geração teve um dilúvio. E as 9 anteriores se reencarnaram. Agora mais uma chance. Eles fizeram a Torre de Babel, eles falaram, olha, a gente foi até o céu, vimos que não tem Deus, pode matar, pode roubar, pode dormir com a mulher do outro. E Hashem Deus não deu para eles nenhum castigo. Eles começaram a falar 70 línguas, veio o anjo Gabriel e fez um milagre com que eles começassem a falar 70 línguas. Já fiz a perra antes, né, Flor? Cheguei da América, primeira coisa, cafezinho. Mas cafezinho. Eu já estava com saudade de fazer seu cafezinho. Aí, continuação. Na Torre de Babel, Hashem mandou o anjo Gabriel, fez um milagre, todo mundo começou a falar 70 línguas, eles se espalharam. Mais uma chance. Terceira reencarnação. Eles foram simpáticos habitantes de Sodoma e Gomorra. Quarta reencarnação. Na quarta reencarnação, aí está escrito já no 2º mandamento que Hashem ele vai cobrar das pessoas que fazem o mal até a 3ª ou a 4ª geração. Não são gerações biológicas, lá são reencarnações. Então Hashem, aquela criança inocente, filho daquela mulher inocente, ele era simplesmente... Não era tão inocente assim. Ele nasceu para fazer essa retificação. Uhum. É isso que as pessoas não entendem, né, Abba? Sim, sim. É isso que as pessoas não entendem. Elas acham assim que o mundo é cruel, que Deus é cruel. Deus nunca foi cruel. A gente tá... a pessoa precisa entender que aqui, cada um de nós está para um conserto. Você vê, se você está aqui, se você nasceu, você, tua família, qualquer um que mais tá próximo de você, se vocês estão aqui, se eu tô aqui, é porque a gente veio aqui para consertar alguma coisa. Ninguém aqui nesse mundo é inocente. No caso de agora, né, disso que aconteceu com o Hamas, com esse terrorismo, eles pegaram, mataram uma mulher grávida, é sabido de todos, né, quem lê as notícias aí, arrancaram a criança do ventre da mãe e degolaram a criança. Mataram a mãe e mataram a criança. Aí as pessoas pensam, uau, é bárbaro, é um crime bárbaro. E todo mundo fica revoltado, e isso revolta as pessoas, mas a gente nunca pode esquecer que Deus está no controle da situação. Ele está nesse controle também, né, Apa? Exatamente. O que acontece? O que quer dizer que está no controle? Quer dizer que aquilo, infelizmente, depois que aconteceu, antes de acontecer, a gente tem que ter fé em Deus que só vão acontecer coisas boas. Isso é chamado de bitachon. Essa categoria de fé é chamada de bitachon, é traduzido como segurança. Se já aconteceu, aí você tem que saber que no Rosh Hashanah o Tribunal Divino já decretou que isso vai acontecer. E em Simchat Torah, que tinham se passado de Rosh Hashanah até Sukkot, são 14 dias, depois mais 7 dias até o Simchat Torah, e aí, Sela? Foi decretado lá em cima que naquele dia, naquele Shabbat de Simchat Torah, vai acontecer essa coisa. Quer dizer, então, da tragédia, né? Da tragédia. Isso quer dizer que Deus está dirigindo o mundo. Quer dizer que o Tribunal Divino já planejou que isso vai acontecer. Foi decretado para essa pessoa no Rosh Hashanah que naquele Shabbat de Simchat Torah, ou seja, faz as contas assim, de Rosh Hashanah para Simchat Torah são 21 dias. Sim. Certo que naquele Shabbat de Simchat Torah, você já tinha passado por Rosh Hashanah, 10 dias depois, incluindo Yom Kippur. No Rosh Hashanah foi decretado, no Yom Kippur foi carimbado, depois no Shana Rabbah foi selado. O tzétale, o papelzinho desceu para o mundo, tipo, o decreto desceu para o mundo, e isso aconteceu um dia depois. Sim, Ou seja, mas é muito interessante lembrar
é que não precisa virar. Por favor. É muito interessante assim, frisar bem aqui, ó, porque por exemplo assim, uma coisa que ficou muito clara para nós aqui com isso que aconteceu lá em Israel com aqueles terroristas é o seguinte, os kibbutz que estavam cumprindo o Shabat, com o portão fechado e não abriram quando ninguém bateu porque eles estavam no Shabat, estavam cumprindo o Shabat, não aconteceu nada. Aconteceu com os não religiosos. Eu vou explicar esse detalhe muito, muito importante. Esse detalhe que a nossa diretora Morarífica falou, muito, muito importante. É assim, tem uma coisa em cada lugar, cada cidade de Israel, cada kibbutz, uma coisa chama Plugat Konenut. Plugat Konenut quer dizer que é a guarda do lugar. Sim. Que se tem um ataque, essa guarda, eles atiram de volta até que o reforço chegue. Então, tipo, no kibbutz que não era religioso, eles eram kibbutzim de extrema esquerda. E esses kibbutzim de extrema esquerda, eles estavam sempre a favor daqueles... ou seja, não vamos entrar no negócio política de Israel. Não vem ao caso. Então, por exemplo... Vamos entrar já no caso direto aqui no assunto religioso. Então, o Álvaro ele tem que se segurar muito. Eu tenho que me controlar. Tem que controlar, tem que me controlar. Então, o kibbutz, que não é um kibbutz religioso, no Shabbat ele está aberto, carros entrando, carros saindo. O kibbutz religioso está com os portões trancados. Então, na hora que alguém vem abrir o portão, sim, aí a Plugat Konenut, a guarda interna, está sabendo que estão assaltando, estão planejando o assalto, porque tem os alarmes, tem toda a verificação eletrônica. Aí, na hora que esses mesmos árabes, que esses mesmos terroristas que entraram nos kibbutzim não religiosos, porque as portas estavam abertas, então eles já entraram com os carros deles e já... No kibbutz religioso, eles tiveram que descer para tentar explodir o portão. Sim. E nesse meio tempo, então, o alarme já fez com que a Plugat Konenut reagisse. Aí começou um tiroteio de 4 horas, onde nesse tiroteio só morreram terroristas, não morreu ninguém da Plugat Konenut. Em 4 horas o exército israelense já chegou lá. Em todos os kibbutzim religiosos, foi o que aconteceu. Teve um lugar que morreu uma pessoa e um ficou ferido, mas de acordo com o tamanho da tragédia que aconteceu para os lugares não religiosos... Mas todos os que morreram e os que foram sequestrados são não religiosos. Sim, era o pessoal da extrema esquerda, que esse kibbutz representa em Israel a extrema esquerda mesmo. Assim, é o máximo possível... É mais comunismo do que o comunismo. Sim. Tipo assim, é o tudo de todos e eles, há 20 anos atrás, eles fizeram a maior propaganda a favor da faixa de Gaza, a favor dessa autonomia. Eles falaram essas crianças que há 20 anos atrás eram crianças de 4 anos, que eles vão ter um futuro melhor com autonomia, e conseguiram fazer autonomia, o esquema de Oslo, conseguiram fazer autonomia. Eles que causaram essa autonomia. Sim. Aquelas crianças de 4 anos fizeram 24 e vieram assassinar eles. Sim. Quer dizer, uma coisa assim. E estava havendo briga, né? Estava havendo briga, sim. Estava havendo... lembra que a sua filha falou? É interessante o senhor falar o que ela falou, porque ela mora lá, né? A filha do Rabino, as filhas dele moram lá. Sim. Aí ela pegou, e o Rabino preocupado, logicamente, com as filhas, mas sim. Aí uma delas respondeu pro senhor, né? O que ela disse? Sim, então aqui a linha delas, assim... É uma coisa assim muito, muito, muito interessante. Só para vocês entenderem isso, sou obrigado a contar para vocês que o Rebbe de Lubavitch, desde o começo, quando começaram a falar sobre autonomia, o Rebbe, ele gritou, berrou, chorou, ele falou: essa autonomia vai ser perigo de vida para milhões de judeus. O Rebbe, o tempo todo, quando o Begin deu o Sinai para o Egito, o Rebbe falou: tem que pegar de volta, senão vocês não estão conscientes do tamanho do perigo. Hoje a gente vê isso. Hoje a gente vê que a gente não tem mais controle sobre isso. Sim. Então agora só sobrou... Agora, quem vai resolver esse problema
vai ser o Mashiach. Ou seja, o problema com os árabes a gente já não tem mais como controle, resolver. aham. Não temos mais controle. Para vocês terem ideia, agora eu estava no avião, pedi para a nossa a pessoa que me vendeu a passagem para me colocar no corredor. No corredor eu estou seguro, né? Estou assim, posso sair, voltar. Não fica tão sufocado no meio lá, né? Fica no meio, fica ruim também. Exatamente. E na ida veio um rabino de Janópolis, comprou a passagem do meu lado sem saber. Ele ficou no meio, eu fiquei no corredor, e a gente um não sabia do outro, mas graças a Deus. Na volta tinha uma mulher lá, sentou do meu lado, estava no meio. Só que é uma mulher que pela aparência, tinha uma aparência árabe, não tinha assim, não estava de burca, mas assim, tinha uma aparência Oriente Médio, e ela não quis sentar do meu lado. Aí na hora que eu sentei, ela se levantou e ela foi lá atrás, e aí as moças começaram a conversar uma com a outra, falaram como a gente vai fazer para arranjar outro lugar para tal pessoa. E na hora que o comandante do avião, ele falou alguns nomes lá, não sei em relação ao que eram nomes árabes. Então assim, tinham árabes no avião, e essa mulher provavelmente era também. Por causa que ela não quis sentar do meu lado, aí no fim, graças a Deus, ficou um lugar vago, e no fim acabei adormecendo e usei o lugar dela também para me esticar um pouquinho. Sim. Mas o que acontece é que o erro de todos foi até agora achar que o governo de Israel resolveria esse problema. Não tem como resolver o problema. Não tem como. Você imagina, depois de atrocidades dessa categoria, as pessoas ainda estão apoiando, estão fazendo passeatas a favor, quer dizer, os terroristas entram num show de música, assassinam lá as crianças, entram em casas de família, assassinam as crianças, mulheres, crianças, idosos, e tem protestos a favor, então você vê que não tem como resolver isso, quer dizer, só o Mashiach vai chegar. Então, para minhas duas filhas, eu fiz uma proposta. Falei para elas, olha, eu compro passagens para você, para o seu marido, para todas as crianças. Tenho 15 netos, né? 14 netos. 7 netos de cada filha. E elas falaram, não. Elas falaram, Hashem está protegendo, Hashem dirige o mundo, Hashem dirige tudo, inclusive aqui. E aí elas me citaram esse assunto. Elas falaram, olha, quem está se comportando certo está mais garantido, né? Então a pessoa está aqui na Terra Santa, está se comportando da maneira correta, então ela pode ficar... Não tem que se preocupar com nada. Não tem com o que se preocupar. Então, voltando para o nosso assunto do 7 mitzvahs benenor, então, por que essa mitzvah ela aparece nessa linguagem de proibido fazer idolatria? Proibido fazer idolatria, então a pessoa pode falar, eu sou ateu, estou cumprindo esse mandamento por meio do ateísmo, não estou fazendo idolatria. Sim. Mas aí não, quer dizer, ela foi apresentada dessa maneira, mas ela inclui que mesmo a pessoa que não é judeu, ele tem que ter fé em Hashem. E isso nós vamos ver o nosso patriarca Avraham Avinu. Avraham, ele ensinava, ele abriu uma tenda no meio do deserto, que essa tenda era do tamanho de uma tenda de circo, se não maior, e num lado não dava para ver o outro lado, então ele abriu uma porta para cada lado e dava para as pessoas que passavam lá no deserto, dava comida e bebida, e no final ele pedia para eles falarem uma bênção para Hashem, uma brachá, agradecer a Hashem, agradecer a Deus pela comida e bebida que eles têm. Só que aí ele tinha que explicar para eles o que é Deus. Porque se ele fala para eles, agora você agradece a Deus, cada um tem o Deus dele, cada um é monoteísta, um reza só para o sol, outro reza só para a lua, todo mundo lá é monoteísta, o outro reza só para o gato, o outro reza só para o cachorro, todo mundo é monoteísta. Então ele tinha que explicar, antes de falar para eles, agora você vai rezar para Deus,
ele tinha que explicar para eles o que é Deus. E isso é o assunto do lado oculto da Torá, o que a gente chama de Hassidut. Ou seja, você explicar para a pessoa, antes da pessoa rezar para Deus, você tem que saber para quem você está rezando, você tem que estudar um pouquinho o que é Deus. Isso que o Rebbe diz, que a gente tem que ensinar o assunto da fé em Deus, que esse mandamento não é simplesmente um mandamento não reza para a estátua. Sim. Esse mandamento ele inclui a pessoa estudar o que é Deus, estudar o que é fé em Deus, estudar o que é confiança em Deus. E vamos dar perguntas. Tem uma pergunta aqui. No Insta, o Wilson pergunta: Bnei Noach pode fazer Brit Milá? É um pouquinho distante do nosso assunto, mas acredito que... assim, a regra é bem Noach, que a gente diria assim, alguém que não é judeu em relação ao cumprimento de mitzvot. Alguém que é uma mulher em relação a ela cumprir a mitzvot de homens. A regra geral é assim: você não pode inventar uma religião, você não pode falar eu sou obrigado a fazer a coisa que Deus não me pediu para fazer. Então, se ele fala que Bnei Noach são obrigados a fazer Brit Milá, que Deus mandou no lugar de 7 mandamentos tem 8 mandamentos, e o 8º mandamento é fazer Brit Milá, aí não pode, aí você está inventando uma religião. Sim. Mas se ele falar, olha, mesmo que eu não sou obrigado, mas eu vou fazer isso voluntariamente, aí qualquer mitzvah que você faz voluntariamente, você ganha um pagamento lá de cima como alguém que fez voluntariamente. Você não ganha tanto quanto alguém que fez porque foi obrigado a fazer. Porque essa pessoa que é obrigada a fazer, ele tem um Yetzirará. Ele tem a má inclinação dele que fala para ele não fazer. Agora, esse que vai fazer voluntariamente, ele não está preocupado, ele não tem o Yetzirará, não tem alguma coisa, uma vozinha lá dentro dele falando para ele não faz, não faz, não faz. Então, por isso, para ele é mais fácil. A pessoa que vai fazer um mandamento voluntariamente é mais fácil do que aquele que vai fazer por obrigação. Então, assim, ó, o que a gente vê, Rabino, muitas pessoas falando, cumprindo assim, né, sendo Bnei Noach, se auto-intitulando Bnei Noach, né, mas querendo fazer uma coisa a mais. Então, todo mundo que quer fazer uma coisa a mais, se ela fala que ela é obrigada pela Torá a fazer essa coisa a mais, está inventando uma religião. Então, isso é proibido pela Torá, inventar uma religião. Agora, se ela falar, olha, realmente, pela Torá eu não sou obrigado a fazer isso, mas vou fazer voluntariamente, está escrito que nossos patriarcas, antes do nosso povo receber a Torá, receber os 613 mandamentos, nossos patriarcas cumpriram a Torá inteira antes de ela ter sido dada. Sim. E como a gente sabe que eles não cumpriram isso, vendo isso como uma obrigação, mas eles cumpriram isso, vendo isso como estando fazendo algo voluntário, estando cumprindo esse mandamento voluntariamente e não como obrigação. Então, nossos patriarcas cumpriram toda a Torá. Hashem mostrou para eles cada geração, e os tzadikim da geração, e os patrocinadores da geração. Hashem mostrou para eles a entrega da Torá, Hashem mostrou para eles até a mitzvah de Rabanan. E Abraão Avinu cumpria todos os mandamentos divinos antes da Torá ter sido dada. E ele era obrigado pela Torá a cumprir somente 7 mandamentos. Sim. Nosso patriarca Yaakov, está escrito na Torá que é proibido casar com 2 irmãs simultaneamente. Quer dizer, mesmo numa época em que as mulheres, elas gostariam, 2 mulheres, de compartilhar o marido, que ia ser mais fácil, né? Iriam dividir o trabalho da casa e uma iria ajudar a outra. Então, era permitido se casar com algumas mulheres simultaneamente, mas não podia ser 2 irmãs. Entendi. Sim.
Posso fazer outra pergunta aqui? Não, mas só deixa eu terminar tá. de responder. E aí, Jacob Avinu, ele casou com a Leá por engano. E se ele tivesse cumprindo todos os mandamentos divinos por obrigação, para ele se casar com a Rachel, ele teria que divorciar a Leá. Ou ele não se casaria com a Rachel, ficaria com a Leá. E para não constranger a Leá, aí ele se casou com a Rachel e ficou com a Leá, quer dizer, ele ficou no nível de 7 mandamentos de Benenor, mesmo que nas outras coisas ele cumpriu a Torá antes da Torá ter sido dada. Então daqui a gente vê que quem quiser cumprir os mandamentos divinos nesse estilo, fala assim, olha, estou cumprindo voluntariamente, então na hora que não der para cumprir, não cumpro. Mas não ver isso como uma obrigação. Agora, fora o que ele é obrigado de verdade, que no caso eram os 7 mandamentos de Benei Noach, né? Sim. E um Benei Noach, que se diz Benei Noach, ele pode fazer Brit Milá? Essa pergunta que foi aqui agora feita no Instagram. A gente está no Instagram ao vivo e estamos aqui no... Sim. Pode então, fazer assim, Brit Milá? Então vamos falar um pouquinho de gramática de hebraico. Assim, um filho é o Ben. A palavra Ben em hebraico é filho. Binei é o plural quando você vai indicar. Mais filhos. Não, é o plural, quer dizer, plural de filho é mais filhos, mas o ei é o plural quando você vai indicar do que se trata. Então, que filhos são esses? Então, Binei Israel. Agora, se for o plural sem indicar nada, o plural de Ben é Banim. Banim é filhos. Ben é filho. Banim são filhos. Se você quiser falar que tipo de filhos, aí você troca o im por ei. Aí fica Binei. Binei Israel. Binei Adão. Binei Noach. Um sozinho é um Ben Noach. Ben Noach. Dois então, já Ben são Binei Noach. Pode fazer Brit Milá? O Ben Noach pode fazer Brit Milá, contanto que ele não alegue que está fazendo isso porque Deus está pedindo para ele fazer. Se ele falar, agora eu tenho 8 mandamentos, 7 mandamentos de Binei Noach, e o 8º mandamento é que eu tenho que fazer Brit Milá, ele está inventando uma religião. Isso que é proibido. Se ele falar, eu vou fazer Brit Milá voluntariamente, mesmo que Deus não pediu para mim, mas eu estou cumprindo essa mitzvah mesmo sem ter ela como responsabilidade. Aí é permitido. Então isso vale para todos, né? Para todos os benenor, somente para os homens, a mulher é proibido fazer Brit Milá. Vale para todos os... tudo que envolve, por exemplo, nós, judeus, temos... Qualquer mandamento que a pessoa queira cumprir. Então, dizem que as filhas de Rashi, elas colocavam talit, tefilim, voluntariamente. Ou seja, qualquer mandamento que a pessoa queira cumprir, qualquer pessoa, que esse mandamento não é proibido para ela cumprir. Então, por exemplo, a pessoa pode falar, eu quero então agora fazer um mandamento, eu li na Torá, está escrito que o Cohen tem que fazer o sacrifício no Bet HaMikdash. Aí eu subo lá na mesquita, no Kotel, né? Tem a mesquita em cima do Kotel, que é onde estava o Bet HaMikdash, me visto de Cohen e faço o abate do carneirinho lá. Sim. Não, isso não pode ser. Todo mandamento divino que é permitido para aquela pessoa cumprir, aí ele pode cumprir voluntariamente. Uma coisa que é proibido para ela cumprir, como alguém, na época do Bet HaMikdash, alguém que não é o Cohen, entrar no lugar que é o Kodesh Kodashim, está escrito Azar, Karev Umat. O estranho que se aproximar morre. Aí tem a história com a pessoa que queria se converter ao judaísmo, essa história com Hillel da Mishnah. Sim. E a pessoa estava passando do lado do Bet HaMidrash. Bet HaMidrash, assim, é o lugar que se estuda a Torá e também se reza. E ele ouviu uma aula sobre as roupas do Kohen Gadol. Ele parou do lado da janela, prestou atenção na aula, se apaixonou. Voltou, entrou dentro da sinagoga, dentro do Bet HaMidrash. Ele perguntou, quem vai vestir essas roupas? Aí o professor falou, Kohen Gadol. Então
aquela pessoa ele não era judeu, ele falou, eu quero me converter ao judaísmo, mas com a condição que eu vou ser o Kohen Gadol. Aí o professor falou, olha, para se converter ao judaísmo é outra categoria, não é uma escola, né? Aqui é uma escola, você tem que ir para um Beit Adin, tribunal rabínico. E Beit Adin era o Hillel e o Shammai. Então primeiro aquela pessoa foi para o Shammai, ele falou, quero me converter ao judaísmo, mas com a condição que eu vou ser o Kohen Gadol. O Shammai fazia um trabalho laico também, ele construía casas antigas, ele era um engenheiro, mas a casa antiga era sem cimento, então tinha que medir a pedra exatamente, porque se não fosse exato, uma pedra podia escorregar, e aquelas construções até hoje existem. São pedras só encaixadas. Pedras encaixadas. Então ele tinha lá o metro dele, o amá, né, os 50 centímetros, e ele empurrou essa pessoa para fora com a régua, tipo... Sim. Aí a pessoa reclamou. Aí falaram para ele, olha, se não deu certo com o rabino, procura outro rabino. Ele foi procurar outro, encontrou o Hillel. Aí o Hillel falou para ele, você quer ser Kohen Gadol? Kohen Gadol tem que fazer curso de Kohen Gadol. Como você quer ser motorista de carro, tem que fazer autoescola. Então vamos fazer uma autoescola de Kohen Gadol. Fazer curso de Kohen Gadol. Então começaram lá o curso de Kohen Gadol e chegaram nesse detalhe que o Kodesh Kodashim é um lugar que tem dentro do Beit HaMikdash, o santo dos santos, o sagrado dos sagrados. Qualquer pessoa que entra lá, que não seja o Cohen, que é filho do 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 filho de Aaron Cohen, a pessoa morre. Aí essa pessoa perguntou para o Hillel sobre quem está dito, quem é considerado estranho que entrar que vai morrer. Aí o Hillel falou, até o rei Davi, o rei de Israel, até ele, por causa que ele não é um filho do filho do filho do Aaron Cohen, até ele, se ele entrar lá, ele morre. Então aquela pessoa falou assim, até o rei Davi, que é o maior tzadik, se ele entra lá por causa que ele não é um filho do filho do filho do Cohen, ele morre, então quanto mais eu. Aí ele desistiu de ser o Kohen Gadol. Ele ficou judeu religioso e não quis mais ser o Kohen Gadol. O Rebbe pergunta sobre essa história, fala, pera, como pode ser que o Hillel concordou em entrar nisso? A pessoa falou que queria se converter ao judaísmo com a condição de ser o Kohen Gadol. O que o Hillel viu nele que o Shammai não viu? Então, o Hillel viu nele que tem pessoas que eles acham que alguém é mais tzadik, é mais sagrado, porque ele está com roupas mais exóticas. Então, você estava em Jerusalém, você viu lá Hassidim, que eles vão com meias brancas até o joelho, e chapéu de pele, e paletó comprido, e peot. Então, automaticamente a pessoa acha que aquele lá ele é mais religioso do que o outro, porque ele vai com aquelas roupas. Então, ele acha que quanto mais a roupa é extravagante, mais religiosa a pessoa é. Então, ele viu nesse, como se fala, candidato a guerra, ele viu nele toda a seriedade. Ele quer ser o mais religioso de todos. Ele não quer se converter para ser qualquer. Ele quer ser o mais religioso. Ele quer ele com aquelas roupas que ele viu que o Kohen Gadol era a pessoa mais religiosa. Quando o Hillel revelou para ele que o rei Davi, que era mais tzadik, mais sagrado do que o Kohen Gadol, não usava aquelas roupas, aí ele concordou em ser judeu sem precisar ser o Kohen Gadol. E nas 7 leis, por exemplo, o senhor falou uma coisa muito certa, as pessoas ficam falando e não sabem nem o que estão falando, né? A pessoa precisa saber o que está falando, ela precisa saber o que significa aquilo ali, e judaísmo se aprende com judeu, principalmente, de preferência com rabino ortodoxo, que é o caso do Rabino Gloiber. Então, assim, não adianta você achar que você estudou meia dúzia de coisa no português e querer ensinar para os outros. Isso não pode fazer, porque vai acabar dando problema lá na frente. As 7 leis, então, as 7 leis que o Ben Noah tem ramificações, que você tem que estudar uma lei, né? Então, assim, o que você falou,
que judaísmo tem que aprender com o judeu não é de preferência. É obrigação, né? Não tem como negociar isso. Não tem como negociar isso. Por quê? Vamos dizer assim, a pessoa resolveu aprender uma cultura, vamos dizer assim, eu vou te dar um exemplo simples. Sim. E nesse exemplo simples você já vai me entender. No cristianismo eles pegaram muitas coisas, muitos assuntos judaicos, e eles nunca viram um judeu na vida. O padre lá que traduziu a Bíblia para português nunca tinha visto um judeu na vida. Então ele foi traduzindo as coisas assim, mas sem ter noção, sem ter convivido, sem ter visto nada. Então dá para vocês um exemplo simples, né? Tem uma coisa chamada tzitzit. Tzitzit, vocês estão vendo o que é. Agora você pega no Shema Israel no Sidur, e isso aqui é um tzitzit, é uma roupa de quatro cantos, que a gente tem que colocar esses fiozinhos nos cantos dela. Então o fiozinho se chama tzitzit. A gente chama isso de tzitzit. Então na Torá está escrito Ve'asu lachem tzitzit, faça para vocês tzitzit nos cantos das suas roupas. Então a pessoa estava traduzindo a Torá, ele era um padre católico, foi morar na Indonésia, esse que traduziu a Torá para o português. Foi morar na Indonésia tinha os portugueses, né, na Timor-Leste tinha os holandeses. Os holandeses eram ricos, eram protestantes, os portugueses eram pobres, eram católicos. E no final das contas ele virou bandeira lá, ele saiu dos católicos pobres, foi para os protestantes ricos. Mas uma coisa é certa, nem no lado dos portugueses, cada nem no lado fazendo o que convém, né? Nem no lado dos portugueses, nem no lado dos holandeses, eles tinham uma noção, tinham uma ideia do que é um judeu. Na Indonésia não tinham judeus. Nem na Timor-Leste, nem na Java, nem na Bornéu, nem em lugar nenhum. Então o que aconteceu? Ele tinha que decifrar a Torá. Aí ele pegou essa palavra tzitzit, faça para você tzitzit. E aí ele tem que procurar essa mesma palavra em outro lugar da Torá, onde ela é mais inteligível. Então ele encontrou no livro do profeta Heskel, ele fala que o anjo pegou ele pelo tzitzit da cabeça dele. Agora o judeu ele tem os peot, então ele não pode cortar os cantinhos aqui. E enquanto que o padre católico ele raspava aqui, ele tinha tipo uma franja. Isso era coisa da mitologia dos romanos antigos, que eles mantiveram. Então, o pessoa que traduziu a Torá para português, o anjo pegou o profeta pelo tzitzit da cabeça dele. Então, aqui ele está raspado. Então, não pode ser que o anjo pegou ele por aqui, né? Assim ele verifica em si próprio. Aqui ele tinha uma franjona que tinha um negócio redondo assim. Então ele falou, o anjo só pode me pegar pela franja. Aí ele traduziu o tzitzit como franja. Aí, se você vê o tzitzit, ele é peot. Sim. Ele não é franja, ele é os peios. E daí para frente, você vai ver tantos erros que ele fez. Se você vê esses erros, só teria como fazer uma pessoa que nunca viu um judeu na vida. Sim. Então, esse é o detalhe. Então, você vai aprender agora a Kabbalah com alguém que não é um judeu ortodoxo. A palavra Kabbalah quer dizer... E tem judeu ortodoxo que ensina o que é para um Benoa? Então, não tem restrição. Tem coisas, partes da Torá, que elas têm uma restrição. Então, por exemplo, a mulher não estuda Gemara. Então, você vai ver que na época antiga, o que falaram nossos sábios? Por que a mulher vai precisar estudar Gemara? A Gemara é tipo assim, para você trabalhar num tribunal rabínico, então você tem que saber a Gemara bem. E você vai ver, lá na Gemara tem as discussões,
Então, uma mulher que é uma shifra. Uma shifra, ela é uma serva. E ela fez lá uma traição no casamento. E vai começar o julgamento dela. Então, tem lá Tanaim, que são os rabinos da época da Mishnah. E Amoraim são os rabinos da época da Gemara. E eles dizem, cada um fala, talvez ela vai alegar tal coisa. Talvez ela vai alegar tal coisa. Então, se ela alegar isso, então a resposta vai ser essa, ela vai estar livre. Se ela alegar isso, a resposta vai ser essa, ela vai ter que divorciar. Ou seja, assim, eles fazem essa discussão e no final eles perguntam para ela, mas ela é uma pessoa tão simples. Como pode ser que ela vai ter ideias assim, como esses grandes rabinos estão se esforçando bastante para imaginar o que ela poderia alegar? Sim. Mas ela é uma pessoa simples. Mas falaram assim, a pessoa simples, na hora do aperto, ela traz argumentos como se ela fosse rabino-chefe de Israel. A pessoa simples, na hora do aperto, então se ela souber já qual vai ser a resposta para tal argumento, então no julgamento, é claro, ela já vai fazer uma lição de casa. Sim. E ela fala, então se ela alegar isso, vamos falar isso. Se ela alegar aquilo, então falaram, não tem necessidade da mulher estudar Gemara. Então a mulher tem que estudar os mandamentos que a mulher precisa cumprir. Isso ela é obrigada a estudar, senão Sim. como ela vai cumprir os mandamentos que ela precisa ela não cumprir? Sabe, né? E o lado oculto da Torá, Hassidut, Tânia, isso toda mulher tem que estudar, porque amar Hashem é o principal. É um mandamento que a mulher também tem que cumprir. E ela vai cuidar dos filhos, né? Porque uma mulher judia, ela está em casa. Ela vai repassar isso para os filhos também. Ela está cuidando da família, do futuro do Exatamente. judaísmo. Por que o nosso judaísmo está vivo até hoje? Exatamente. Aí o que acontece na prática é isso. A pessoa, amor e temor a Deus, isso todo mundo tem que ter. Também a mulher, também o marido, também alguém que não é judeu também. Como o Rebbe diz aqui, que fé em Deus, alguém que não é judeu também tem que ter. Confiar que Deus existe, né? Agora, assim, levando em conta também que o Brasil é uma grande mistura, né? Sim. Então, lá em Israel, o Rebbe gritou muitos e muitos anos. Eu me lembro quanto que o Rebbe sofreu para isso. Que ele tinham que fazer uma lei, quem é considerado judeu. Por causa que essa lei não foi feita da maneira correta, aí tem lá a quantidade, não sei se 30% hoje da população judaica do Estado de Israel, eles não são judeus. É uma grande mistura. O rabino não consegue fazer um casamento lá, porque, assim, consegue, mas é um quebra-cabeças maior do que fazer no Brasil. Sim. Porque a pessoa veio da Rússia, o tataravô paterno era judeu. E aí ele entrou lá em Israel como judeu. Então, se tivesse essa lei, quem é judeu, pelo menos o rabino saberia fazer o casamento, ele ia pegar a identidade. Na identidade ia estar escrito judeu. Sim. E ele sabia que se está escrito na identidade judeu, quer dizer que ele é judeu. Mas hoje está escrito na identidade judeu e a pessoa não é judeu. Então lá, vamos dizer, 30% dos israelenses, eles não são judeus. Então, tinha que ter essa lei, quem é judeu, para determinar quem é que não é. Sim. Aqui no Brasil, ao contrário, tinha que ter uma lei, quem é goi. Quem é goi? Porque, vamos dizer assim, 30% dos brasileiros são judeus, de acordo com a estatística Sim. da Inquisição. Então, a gente não sabe quem é quem. Então, a pessoa já parte do princípio que ele fala um não judeu, um goi. E será que ele pode estudar o lado oculto da Torá? Então, pode. Mas esse goi que a gente está falando que pode... E que quer estudar, já não é mais... Então, assim, a Alahá você está falando sobre um goi de verdade. Sim. Mas agora, esses que estão aqui, que eles estão procurando o judaísmo, a procura pelo judaísmo é sinal da alma divina. Até esses que se dizem, né, Ben Noah. Ben Noah, o que eles estão procurando? Ele não está procurando assim, que ele fala, graças a Deus descobri a religião verdadeira, descobri que é proibido assassinar, vou parar de assassinar, já não assassino mais. Isso aí até... Quer dizer, não é isso que eles estão procurando. Não.
Então, às vezes eles param no Benoa, isso por comodidade. Comodidade. Mas não porque eles são Benoa. O que eles estão procurando... O que eles estão procurando é ser judeu mesmo. Né? Estão procurando o Torá mesmo. E tem alguns grupinhos aí que aparece, a gente vê, né, as pessoas falando... E elas falam com tanto carinho, com tanto amor e explicam, né? Então, sim. Mesmo não sabendo às vezes falar as palavras direito, aí elas ficam falando e a gente vê que ali tem amor, tem muito mais do que 7 leis envolvidas, né? Ali tem quase que as 613 gritando, né? Exatamente. Agora mas a gente fica aqui, né? A gente fica aqui, porque a gente não vai impor nada, a gente não faz, Deus me livre, né? Proselitismo, mas a gente... Proselitismo, desculpa. Viu como é bom ter um marido? Tá bom, vendo? Aí a gente vê que tudo isso vem de coração, vem da alma judia. Então, se a pessoa tá ali querendo, até nessa live mesmo, né? Nessa live, você tá aqui assistindo a live é porque você já tem alma judia, você já se interessa, tem amor pelo tudo que é de judaísmo, né? E vamos encerrar, senão vai dar uma hora de live. Então, olha, muito obrigado para todos vocês. Então, eu cheguei da América, cheguei de Nova York hoje de manhã. Já viajei direto para o trabalho. Quer dizer, não... É rabino mesmo, né? Aqui, rabino do é rabino, gente. Né? Vocês, rabino. Eles vivem, ele respira, ele come Torá. Agora, só a última pergunta, então, rabino. Por que o senhor não fala muito sobre a guerra? Por que o senhor, nos seus grupos, o senhor não fala, procura não tocar nesse tópico de guerra de Israel? Por que o senhor deixa isso de lado, assim, um pouco? É muito bom. Então, você tem uma criança, você tem uma filha... E lá do lado de fora tem um cachorro latindo. Aí você fala para a filha, se você sair de casa e pisar no rabo do cachorro, o cachorro vai te morder. O Rebbe avisou, e chorou, e gritou, e berrou. Eu me lembro desde que eu entrei na Yeshiva, a guerra de Yom Kippur já tinha sido antes de eu entrar na Yeshiva. E o Rebbe ainda estava falando naquela época que tem que pegar o deserto do Sinai de volta. E é um perigo, a gente precisa de uma distância entre nós e eles, porque num país árabe como o Egito, tem um golpe de Estado, entra lá uma irmandade muçulmana, e eles têm fronteira com Israel. Então o Rebbe, ele avisou, e no fim fizeram autonomia e deram armas para eles, a polícia palestina lá recebeu armas de Israel e a gente já sabia que isso ia acontecer. Era uma questão de tempo. O Rebbe falou, autonomia é perigo de vida para milhões de judeus. O Rebbe já avisou isso antes. Agora que aconteceu, você vai falar, o pai fala para a filha, não vai pisar no rabo do cachorro que ele te mata. Não pisa no rabo do cachorro que ele te mata. Não pisa no rabo do cachorro que ele te mata. Aí ela vai e pisa no rabo do cachorro, o pai vai falar, olha, o cachorro está mordendo minha filha. Deu autonomia para eles. Você vai querer o quê? Você fez um Irã lá dentro de Israel. Eles têm fábrica de mísseis com componentes da Coreia do Norte, componentes de não sei. Eles têm um livre acesso pelo Rafiah, que é a fronteira do Egito, quer dizer, deram o Sinai para o Egito, né? Esses dias até acharam dentro dos sacos de arroz munição vindo do Egito para o Hamas. Então o Egito lá no Rafiah deixa passar tudo. Então assim, se o Sinai, assim, deram o Sinai para o Egito, deram para a faixa de Gaza autonomia, e depois vem chorar que está tendo guerra, assim a gente tinha que chorar. Isso o Rebbe já chorou tanto antes. A gente já sabia que ia terminar assim. Eles acham que o Irã está construindo toda essa estrutura na Síria, no Líbano, no Iraque, no Iêmen, na faixa de Gaza, na Cisjordânia. Toda essa estrutura que o Irã está construindo é para depois eles falarem, desculpa, a gente colocou aqui trilhões e trilhões do dinheiro que a gente não tinha, que não construímos uma ponte em Teherã para investir 1 trilhão aqui em armamentos no Líbano, na Síria, no Iraque, na faixa de Gaza, na Cisjordânia, no Iêmen, para depois falar, desculpa, a gente não sabia, vamos desmontar tudo. Sim. E, não, eles estão preparando o Gog e Magog. Sim. E o Gog e Magog, os profetas falam que, olha, vai sobrar equipamento lá que vai ter energia para 7 anos em seguida, Sim. só
dos armamentos deles. Deles. Então, assim, isso ainda não aconteceu, mas a estrutura eles estão montando já há 20 anos, eles estão investindo nessa estrutura. Isso se chama Al-Qura, é o programa do Irã que se chama a mãe de todas as aldeias, Al-Qura. É um programa do Irã que diz assim que o Irã ele tem que dominar de uma maneira direta toda a região do Oriente Médio, que era o Império Persa na Antiguidade, e eles sentem, tipo assim, se o Brasil perdeu agora o Pernambuco, o Brasil perdeu o Minas Gerais, o Brasil perdeu, e chega uma hora, o Brasil agora vai retomar o Minas Gerais, o Pernambuco. Então eles sentem, tudo aquilo era Império Persa, tudo aquilo era o país deles. O Império Persa chegava até a Grécia. E eles sentem que eles precisam retomar tudo aquilo. Essa programação, eles chamam isso, tem um conceito em árabe, eles chamam Al-Qura, a mãe de todas as aldeias. Quer dizer que o Irã ele tem uma programação para dominar toda a região do Oriente Médio. E o Rebbe pediu para a gente se defender, para a gente manter a nossa distância segura, para que isso não chegue até nós. Aí eles foram lá bajular os americanos. Assim, na Ucrânia, nunca os americanos vão falar para os ucranianos: dá metade da Ucrânia para a Rússia, aí a guerra termina. Dá autonomia para o Donbas, lá para o lugar onde moram as pessoas que falam russo. Negocia, né? Agora, é proibido o judeu ganhar uma guerra. Sempre tem que empatar. Na hora que a gente está ganhando, eles falam: para a guerra agora, fica meio a meio. Sempre tem que terminar em empate. É proibido para a gente ter uma vitória. Então, aí o governo de Israel, quando era o Begin, os americanos falaram para ele devolver o Sinai para os egípcios, fazer um acordo com o Sadat. O Rebbe falou: esse papel do acordo é um papel, desculpa, o Rebbe não usava esses termos. Mas nesse caso ele falou um papel higiênico. Esse papel é um papel higiênico, quer dizer, ele falou um pedaço de papel, né? Não chegou a falar a palavra papel de vaso sanitário, mas um pedaço de papel. Quer dizer, falou, eles estão dando o Sinai com cidades judias que tinham lá, por um pedaço de papel. Tá bom, deram o Sinai, depois disso assassinaram o Sadat, o presidente do Egito, e aí todo mundo viu que isso é um pedaço de papel mesmo. Sim. Aí desse lugar, Mavar Afiach, aí deram autonomia para a faixa de Gaza. Aí do Egito entram os armamentos para a faixa de Gaza. Eu vou falar agora o quê? Eu vou falar que o governo de Israel tem problema psíquico. Quer dizer, o que eu vou falar agora? Eu vou falar: ai, coitadinho do governo. O que a gente pode deduzir de tudo isso, e o Rabino Gloiber, realmente assim, o Rabino Gloiber não gosta dos nossos grupos, então a pergunta foi bem pertinente do grupo aqui. O Rabino Gloiber, primeiro, ele é da alegria, tá? Ele é um rabino cabalista, ele é um rabino ortodoxo, então assim, ele não tem... ele entende muito de tudo, entende de Israel, viveu lá, então o que você perguntar para ele, o que é tudo, ele vai saber responder. Porém, ele fala assim, já tem mídia demais postando sobre isso, já tem Instagram, e o fato da gente não tomar um lado também, esses dias houve agressão no Instagram porque não toma um lado, então estão contra Israel. Hasbe Shalom, Hasbe Halil, a gente não está contra Israel em absoluto, a gente só não está comentando. A gente sabe onde isso vai dar, igual o Rabino Gloiber, essa aula de hoje foi para mostrar que Deus existe e controla o mundo, ele está nessa situação, a gente sabe que tá vindo a Geulah aí, a gente está sentindo até o cheiro dela. Isso. Então, assim, não tem mais como adiar, o nosso mundo está muito estranho, chegando no limite que já tinha que chegar, então não existe mais nada, e não cabe a nós. Agora é a nossa hora do quê? De estudar a Torá, de rezar, de parar de falar mal dos outros, de parar de fazer encrenca com os outros. É o que a gente não está vendo fora. Isso a gente não está vendo, em absoluto. A gente está vendo briga, aumento de violência, aumento de tudo, aumento de morte, coisas, atrocidades que estão acontecendo absurdas. Israel, se você for analisar bem, o que está acontecendo lá é uma faxina. As pessoas estão saindo de lá a rodo. Quer dizer assim, quem que está no controle? É Hashem. Lá só vai ficar judeu.
Lá só vai ficar. Então, vamos continuar na nossa linha, confiando em Hashem. Foi isso que o Abba falou, o Rabino Glober falou. E o Rabino Glober é um rabino de alegria, ele gosta de trazer alegria. E alegria, ele vive falando, para quem conhece ele, que a alegria traz bênçãos. Então, traz bênçãos. Então, se você quer ser feliz, ter parnassá, ter saúde, ter dinheiro, ter felicidade, filhos que estudam Torá, então você vai ter que ser muito feliz. Que só isso, só a sua alegria, só isso aí você já vai estar contribuindo com a sua parte, em vez de estar comentando sobre guerra no Instagram, no YouTube, falando e tal. Tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. Tudo de bom. Opa! E tudo isso que eu falo aqui eu aprendi com o Rabino, tá? Então... Oba! Muito obrigado. Atzlacha, briut, parnassá b'shefa. נחת יודע אמיתי מכל המשפחה, שלום בית, שמחה, muita alegria. E o negócio da guerra, diz o Rebbe, que quando a gente estuda a Torá aqui, quando a gente reza, quando a gente faz a nossa parte, a gente dá força para Hashem. Sim. E ele age rápido. Então nós também estamos lutando nessa guerra. Por meio da nossa Torá, a gente está... nossas armas são outras. A gente está rezando, falando bem, etc. Né? Armas espirituais. Fazendo aula. Aulas. E alma também, né? Fazendo almas florescerem. Então, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, Shalom Bait, muita alegria. Obrigado, Abba. Escolha.